Literatura sem frescura. Literatura e o quê? Sem frescura. Resenhas, opiniões, tretas literárias. Você está ouvindo Literatura sem frescura. Olá, esse é o Literatura Sem Frescura, o podcast que fala de livros de um jeito que você nunca ouviu e agora nunca viu. Oi, pessoa querida que nos ouve ou que nos vê, tudo bem com você? Eu sou a Luíse, do Instagram e do TikTok Amara Literária. Falo de Florianópolis, Santa Catarina. E se tem uma coisa que movimentou as redes sociais na última semana, foi, agora em maio. E vale dizer também que maio é o mês da literatura brasileira, né? Então, da literatura nacional. Então, tudo está conectado. Mas uma coisa que movimentou, né, as redes, todo mundo comentando, né, sobre isso, foi a lista dos melhores livros brasileiros do século XXI, feita pela Folha de São Paulo, né, publicada por eles, a partir da opinião de especialistas no tema. Provavelmente também inspirada pela lista do New York Times, que a gente chegou a comentar aqui ano passado, né, que eles também fizeram os melhores livros do século XXI, né, reuniram vários especialistas e fizeram uma lista, né, com 100 melhores livros. A gente falou, tem um episódio sobre, ficou bem bacana. Mas então a Folha publicou, né, especificamente com especialistas brasileiros sobre livros brasileiros publicados a partir de 2001. E é claro que isso movimentou as redes, né? Está todo mundo comentando sobre isso. E a gente não podia deixar de comentar também, né? E você sabe que a gente adora uma lista. E também adora indicar livros. Então, além de comentar sobre a lista da Folha, a gente também fez uma lista aqui com base na nossa opinião pessoal, nos nossos gostos literários, de 10 livros brasileiros, né, publicados nesse século, que a gente indica, que a gente acha que são os melhores livros. Então, preparados para esse episódio muito especial? Espero que sim. E para me acompanhar está aqui minha amiga, companheira de podcast, que também adora uma lista e... E a Lira. E a Lira que pulou no meu colo agora. Olá, pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou a Thaís, tenho 33 anos, moro em Votuporanga, interior de São Paulo. Eu estou esperando a frente fria que me prometeram que ainda não chegou, tá quente aqui ainda. A Lira tá aqui, ó, pedindo colo só porque ela quer futricar em cima da mesa, porque ela é dessas, né? Pois é. E tô ansiosa para ver essa lista, achei bem interessante. Tem alguns livros que eu já li, outros não, enfim. Vamos ver se a gente concorda ou não com essas escolhas. E fazer a nossa lista, porque a gente não é obrigada a nada. Nem parece que a gente fez vídeo de lista semana passada, né? Live de Exato. Tudo bem. Nada como uma boa lista de indicação, né, gente? Então... Exato. Gente, vocês não sabem o surto que foi semana passada. Tem até leitura coletiva marcada já, junto com a maratona de romance para junho, por causa do Harry Styles. É tudo isso. com o Harry Styles. E se a gente Bendito não gostar do livro? Se a gente não gostar do livro, a gente surtou todo mundo junto com a gente para ler com as notas. A Stephanie comprou a edição capa dura. Lindíssima! Veio com uma fita. Quando eu vi o brinde, eu fiquei assim... Eu fiquei com inveja. Eu falei, nossa, eu deveria ter comprado esse, mais caro mesmo, tô nem aí. Valia R$70. Valia pelo brinde. Que veio com uma fita cassete amarela e um lápis. Exato. Mas a edição é capa dura. Belíssima. Olha só. Enfim, se o amor é uma mixtape, não for bom, a gente se fudeu. A gente vai todo mundo lá na Harry Styles. A gente vai lá na DM do Harry Styles. Exato. Vai todo mundo na DM do Harry Styles brigar com ele, porque foi ele que indicou. Exatamente. Mas promete, né? Não, eu tava olhando que, tipo, ele já promete um drama na primeira frase da sinopse, né? Sim. Então... O meu já chegou. Chegou, o meu tá pro dia 2. Não fui buscar ainda, mas já chegou. Ai, menos mal. Nossa, porque a gente comprou... a gente comprou semana passada, né? É. Aquelas agoniadas, né? Enfim. Mas foi um surto. Vamos ver se nesse episódio tem novos surtos, então. E dando boa noite, no tudo bem, Noêmia? Bom, antes da gente começar, fica os lembretes rápidos aí,
que para você comentar, da sugestão de pautas lá no nosso Instagram, no @LT Sem Frescura, @LT Sem Frescura. E as nossas lives acontecem toda terça-feira às 8h30 da noite, então pode participar com a gente, né, comentar e, enfim, interagir, né, participando ao vivo. E é só você ativar as notificações do canal, né, no nosso canal do YouTube. E se você gosta do nosso episódio, do nosso podcast, a gente também tem um apoia-se no apoia.se/literatura sem frescura, e a partir de R$10 você já nos ajuda muito a continuar trazendo conteúdo de qualidade e, enfim, fazendo coisas diferentes. Então, começando o nosso episódio, a gente, para não perder o costume, a gente fala sobre as nossas leituras atuais também. Então, Thaís, o que você está lendo? Ai, tô na mesma. Sigo no mesmo. Não mudou nada da semana passada para cá, só que eu terminei a segunda meta da nossa leitura coletiva da Sombra do Vento, já tô quase na metade do livro. E, gente, eu entendi por que eu não lembrava que eu tinha raiva do Daniel no primeiro livro, porque ele não me dá raiva no primeiro livro. Tá tudo bem. Ele é um adolescente que sofre. Tadinho, um adolescente iludido. E eu tenho com adolescentes eu não tenho problema com adulto. Aí ele fica adulto, ele fica pentelho. Não, ele fica adulto e parece que ele ainda tá adolescente. Não, ele fica pior do que ele era quando ele era adolescente. Essa que é a grande questão, entendeu? Porque adolescente ele não é tão pentelho. Faz sentido nenhum, mas é isso que acontece. Enfim, e, gente, A Sombra do Vento é tão gostoso você fazer releitura, porque você vai percebendo por que você amou tanto aquele livro. Por que você gostou tanto daquele autor, daquela série, enfim. E tá sendo uma delícia reler esse livro. E acho que eu cheguei na página 100 agora, do Outros Pássaros, que é o bendito do livro, que eu não tô entendendo nada ainda que tá acontecendo. Que a menina tem um passarinho que é invisível. Eu tô começando a achar que é um amigo imaginário dela. E o passarinho é um amigo imaginário dela. E tem fantasmas. E tem uma mulher que morreu no lugar que ela foi morar. Ela foi morar no apartamento da mãe dela, num lugar, numa cidadezinha bonitinha lá específica, que eu nunca lembro o nome. A mulher morreu, a mulher era acumuladora, e ela foi contratada para limpar o apartamento da acumuladora e tentar achar o manuscrito de um livro que ela, teoricamente, teria deixado escrito lá. Ah, que legal! Eu ainda não descobri até isso, porque eu tô na página 30 desse livro do semana. Eu só sabia a parte que ela ficava, que ela tinha morrido já, e que ela ficava arrastando móveis. E ela, coitada, morreu. A estante caiu em cima dela, de livros. E era todos do mesmo livro. A mensagem ficou o mesmo livro. Aí tem a história do livro também, que é o cara é dono do lugar que eles moram. Tem todo um rolê. Mas, enfim. Cheio de... A Lu também... Tá lendo agora. Eu e Lu fomos fisgadas pela leitura. A sinopse. Né? Gente, é bom. Eu tô gostando. Outros Pássaros, esqueci o nome da autora, nunca lembro. E não tá aqui também, porque tá lá na sala onde eu leio. Pra eu mostrar pra vocês. Mas é muito interessante, é bem diferentão. Não era o que eu tava achando que ia ser. Aquelas que foi... Eu li a sinopse e tinha esquecido. E aí... Não é o que eu tava achando que ia ser, mas tô achando divertidíssimo. Tô sendo surpreendida de um jeito positivo. Legal. Sarah essa Edson. Moça aí, ó. Essa moça aí que a Lu falou. Ela. Bom, eu tô lendo A Sombra do Vento também. Apesar que, tipo... Desde terça eu não pego ele, então faz uma semana, porque eu tinha acabado a meta na terça, né? Então esperei pra discussão. Tive que largar porque eu tava muito naquele feeling de querer pular, continuar, porque é bem ali na meiota que ele fica assim, muito vira-página, né? Mas aí eu vou voltar a pegar, então, essa semana, Sombra do Vento. E, Thaís, preciso te contar que eu voltei a ler A Roda do Tempo. Segunda-feira. Eu nem falo nada. Vulgo ontem. Não, é que eu já tinha começado o 6º livro, né? Que é uma criança com mais de 1000 páginas. E aí eu tinha empacado ali na página 300 e pouco, porque aconteceu uma coisa que eu fiquei com tanta raiva que eu fechei o livro e fiquei só puta.
E deixei ele descansar, mas isso acho que foi no início do mês, enfim. Ou em abril ainda, não sei. Mas aí agora, o Vini tá lendo também, né? Aí o Vini super me passou e começou. Luiz, não, tu tem que ler. Eu não sei, eu preciso falar contigo, não sei o que lá. Ele ficou me atentando. E aí eu voltei a ler, então, A Roda do Tempo. Já tô na página 430. E, enfim, né? Voltei a me empolgar e superei um pouco, né? Tu tinha brigado por causa que tinha acontecido aquilo, mas eu superei. Aí eu fico monotemática, né? Com A Roda do Tempo, mas eu não vou deixar de ler A Sombra do Vento. E ainda quero pegar Outros Pássaros. E hoje, meio-dia, eu abri o e-book de Deus na Meu Fundo. Deus. E eu disse que eu tava com a concentração da Dori. Eu avisei a Thaís, hoje eu tô com a concentração da Dori. E... Você para de queimar largada e seja ejaculação precoce também, que é só a segunda. Ai, mas eu só fui ver o, sei lá, o epílogo, assim, ali as primeiras páginas, aí eu tô, não sei. Mas vamos deixar para semana que vem e que aí seja o que Deus quiser. Mas são basicamente essas minhas leituras. E também hoje passei, né, também com o foco em encontrar os livros para nossa valentona, que é a Maratona de Romance. Já temos desafios e tal. A Noemi falou, Vinícius, corre aqui. O Vini tá lendo Roda do Tempo. Meu Deus, sim, ele tá me deixando com muita curiosidade. Mas é isso. São essas minhas leituras atuais. Muita coisa. Espero que eu pare de ler um livro apenas por mês. Oremos. Todos em oração às 10 horas. E aí, então, explicando agora, né, passando para o tema do nosso podcast de hoje, do nosso episódio, sobre a lista, né? Vamos ver algumas considerações, né? Então, vale dizer, como em qualquer lista de indicação, ela tem um recorte, que é o recorte das pessoas que indicaram, né? Então, exato. Estamos. Foram 100 pessoas, como é que é? Você pegou aí a 101, né? Foi 101 pessoas e cada um indicou 10 livros. E aí, desses, eles fizeram os mais dotados, eles fizeram uma lista de 25. Enfim, eles são especialistas em literatura, né, críticos e tal, então, tipo, por isso que tem muitos livros também que a gente, tipo, o grande público nunca ouviu falar, assim, né, o que é comum, porque a gente vai ter aqueles livros mais cabeçudo e tal, mas também tem algumas exceções que são de livros que agrada tanto a crítica quanto o público, né, então tem alguns livros daí que também ficaram bem famosos e tal. Também eu vi algumas pessoas comentando, por exemplo, nesses 25 livros, a gente tem 2 autores nordestinos, né? Que é o Itamar Vieira Júnior e a Micheline, não sei falar o nome dela. Isso daí. Deronsky. E aí também eu vi uma outra autora comentando também sobre a falta de representatividade do Centro-Oeste, também da literatura do Centro-Oeste. E aí mesmo entre os tipos lembrados, assim, sabe? E só tem gênero, literatura que ganha jabuti, sabe? Só tem isso. Tem essa também. Não tem nem de entretenimento, não tem. Então, assim, é muito nichado. Tanto que quando você viu, quem tá vendo a live, quem tá me vendo, viu a cara que eu fiz na hora que falou que eram críticos literários. Mas especificamente quais que são críticos, escritores, curadores de festivais e também donos de livrarias. Deu na mesma. Sim. Tudo da mesma laia. É isso. Tem que pedir para os leitores, faz votação aberta, coloca nós para votar lá que nós vai te contar. Tem dó. A No comentou. Basicamente isso. Acho que os votantes são todos da mesma bolha. Da mesma laia, como eu disse. Tudo da mesma laia. Então, é complicado. Assim, alguns escritores divulgaram, por exemplo, a Verena divulgou que ela foi indicada por uma autora específica, sabe? Teve algumas poucas exceções, assim, mas é daquilo, né? Na lista da pessoa, né? Aí os 25 histórias tipo na votação geral aí dessas 101 pessoas e tal.
Sim. Então, né, a pergunta que a gente achou da lista, basicamente isso, né? Todo mundo da mesma panelinha, assim, né? Da autoliteratura, digamos assim, da literatura. Mas, ainda assim, eu não sei se porque a gente conhece, né? Esses livros, por exemplo, mais do que a gente viu a lista lá do New York Times, Sim, que aí eram totalmente desconhecidos, né? Totalmente. Também tem essa questão, né? Assim, mas, tipo, pelo menos eu achei um pouco mais diversificado, mas aí eu não sei se também é enviesado, porque, tipo, querendo ou não, alguns a gente vai conhecer, né? Mais do que foi a Mundial, né? Que o New York Times fez, que basicamente era Estados Unidos em 80%, né? Não é mundial, né? Que eles falam como um negócio mundial. E falam só cai livro americano. Norte-americano, no caso. Exato. Então foi isso, né? Aí a nossa opinião geral sobre a lista, mas tem livros interessantes, acho que tem livros interessantes. Então essa foi a dinâmica, né? O júri de 101 pessoas, composto por críticos, escritores, curadores de festivais, donos de livrarias. Cada um deles fez uma lista com 10 indicações. Depois disso, eles tiraram os 25 mais citados. E aí a gente deixou certinho, assim, para vocês verem que tem, tipo, são 25 livros, não é que, tipo, o último do 25 é o 25º. Na verdade, ele é empatado, né? São vários que ficaram em... vários não, tipo, 3 que ficaram em 23º lugar, sabe? Então, tem essa relação aí também. Então, alguns estão empatados, a gente vai falar quais são e tal. Então, a gente vai para a lista, né, de quais são os 25 melhores livros brasileiros do século XXI, segundo a Folha de São Paulo, né, segundo os especialistas que ela ouviu. Bom, e a Noêmia está falando aqui uma coisa que realmente é verdade, só tem livro da Companhia das Letras e da Todavia. É verdade! Será essa lista que é tendenciosa? Que a gente também foi tendenciosa para uma editora, que não é nenhuma dessas duas. Invejosos, dirão. Bom, enfim. E todavia a gente sabe que a gente ficou meio nos últimos tempos, né? Também. Muito bom. Eu começo? Tu começa. Bom, em 23º lugar, a gente teve um empate de 3 livros. Esses 3 aqui, achei merecidos. Aquelas. Também. Só queria dizer isso mesmo. Temos Os Supridores, do José Faleiro, que é um que a Luísa disse que vai ler faz tempo, que ela comprou faz 85 anos e não leu ainda, esse eu nem tenho. E eu nem lembro a sinopse dele. Eu comprei logo que lançou, assim, em janeiro, comprei caro. Sabe quando tu compra caro porque tu já vai ler? Exato. A gente já leu a sinopse dele aqui, né? Já, mas acho que vale a pena. Em algum momento. Porque é muito louco, né? Se passa em Porto Alegre. E eu sigo o Faleiro nas redes sociais e até ele já publicou outros livros, assim. Mas ele falando, tipo, ele comentou ali, né, da lista. E ele falando, assim, tipo, da situação que ele tava quando escreveu esse livro, sabe? Tipo, ele também vivia em emprego CLT, trabalhando mais horas do que deveria e tal, passando por várias dificuldades, assim. E aí ele falando que foi um filho que sobreviveu de teimoso, assim, sabe? E é o mais lembrado dele, né? Ele tem outros que publicou depois, já com mais estrutura. Sério? E tudo. Ele tem alguns de crônica, tem um de crônica. Ele foi publicado em 2020. Uhum. Tem 5 anos já. E a história é muito doida, né? Que ele acompanha uns caras que trabalham num supermercado, né? Em Porto Alegre, tipo, E por isso que dá supridores, porque eles, tipo, abastecem, sabe? Eu puxei aqui a sinopse. Boa. E aí os caras começam o quê? A vender maconha. Olha lá, ó. Com esse seu primeiro romance, José Faleiro já se apresenta como um dos nomes mais relevantes da nova literatura brasileira. Ao criar um narrador culto e perspicaz que contrasta com o dialeto a um só tempo urbano e filosófico da periferia. O autor mostra seu talento incomum, fazendo uma verdadeira arqueologia da pobreza. Faleiro nos leva direto ao supermercado Fênix, na região central de Porto Alegre. É ali que trabalham Pedro e Marx, dupla que, aos poucos, veste a carapuça de um Dom Quixote e um Sancho Panza amotinados.
moradores de vila, a favela no sul, eles invertem o jogo, mesmo que as consequências sejam graves. Preciso dar um jeito de experimentar as coisas que faz a existência valer a pena. E não vai ser trabalhando que eu vou conseguir isso. Os dois, isso é uma citação do livro. Não vai ser trabalhando. Os dois conhecem pessoas que traficam na periferia onde moram, por isso insistem em se manter na legalidade. Mas, diante de uma seca de maconha devido ao desinteresse dos traficantes em comercializá-la e já cansados da exploração do trabalho, os dois amigos decidem entrar para o tráfico. É a única opção para melhorar de vida e também uma recusa à desumanização do trabalho assalariado, uma recusa a todo o processo de exploração. Visão de negócio deles. Não, eu nunca imaginei, eu acho que a gente não leu essa sinopse, porque eu nunca imaginei que era sobre dois caras que iam vender maconha. Tu não sabia? Pra ir contra o sistema, não. Sim, é. E aí eles comentam que, tipo, como todos os traficantes estavam vendendo outras drogas, tipo, são mais caras e tal, aí, tipo, não tinha onde comprar. Sim. Aí eles viram um negócio. Entendi. Mas dizem que a escrita dele é muito boa, assim, né? E esse livro foi publicado pela Todavia. A gente vai contar quais são os livros Todavia e Companhia das Letras até o final dessa lista. Depois a gente tem... Esse eu já li. O Som do Rugido da Onça, da Micheline Verunski, que foi um livro lançado pela Companhia das Letras 1 a 1. Pela Companhia das Letras 2021, 2022... E ele é um livro muito interessante, porque assim, eu lembro de ter gostado muito da leitura, e eu achei uma escrita meio diferentona, assim, sabe? Porque ela usa, eu não sei, é meio experimental, é uma coisa bem contemporânea mesmo, bem contemporânea, bem diferentona, assim. Ela vai usar partes do passado, trechos no passado e coisas no presente, ela vai falar até sobre impeachment, sobre Bolsonaro, sobre... Ela chega a esse ponto e fala do passado ao mesmo tempo, porque ela vai contar a história de 2 índiozinhos que são levados daqui. Deixa eu ler a sinopse, que fica mais fácil. Em 1817, Spix e Martius desembarcam no Brasil com a missão de resgatar suas impressões sobre o país. 3 anos e 10 mil quilômetros depois, os exploradores voltaram a Munique, trazendo consigo não apenas um extenso relato de viagem, mas também um menino e uma menina indígenas, que morreriam pouco tempo depois de chegar em solo europeu, obviamente. Né? Em seu 5º romance, Micheline Verunski constrói uma poderosa narrativa que deixa de lado a historiografia hegemônica para dar protagonismo às crianças, batizadas de Inhê e Juri. Arrancadas de sua terra natal, entrelaçando a trama do século XXI ao Brasil contemporâneo, somos apresentados também a Josefa, jovem que reconhece as lacunas do seu passado ao ver a imagem de Inhê em uma exposição. Com uma prosa embebida de lirismo, este é um livro sem paralelos na literatura brasileira ao tratar de temas como memória, colonialismo e pertencimento. É muito legal porque você vê a história pela visão das crianças, você vê a história pela visão desses pesquisadores, você vê a história pela visão dessa personagem contemporânea, que é a Josefa, que ela vai para o museu e ela conhece a história dessas crianças. Então, tudo se entrelaça, assim, sabe? Tudo se entrelaça para falar sobre a história do nosso país. É muito bom. É um livro muito bom mesmo. E é um livro curtinho. É rápido de ler. Sim. E... A Nô comentou que leu também. Acho que vale. Eu acho que vale. O que você achou? Não, conta pra gente se você gostou também. Eu achei ele um livro muito necessário, assim. Eu acho que tá muito certo ele tá aqui. E depois nós temos Amora, da Natália Borges Polesso. E esse, por incrível que pareça, é uma publicação da Dublinense. Parabéns pra Dublin! Não, eu dei risada que ele esteve na nossa lista de leitura coletiva. Não teve? Não. Aquela que não vamos comentar mais? Não teve. Foi ser indicado. Ah, tá. Foi ser indicado. Nem lembro dele ter sido indicado. Não, acho que foi indicado. Na última. Enfim. Eu jurava que tava. Eu comprei porque eu achei que tava. Meu Deus.
E também porque eu tava na feira Vai que tava, e eu tô muito louca também, não lembro o que pode acontecer. Enfim. Mas esse é um livro que eu tenho bastante vontade de ler. Tenho vontade. Ele é bom. Ele é bom, não sei. Todo mundo fala que é bom. Eu também não li. Eu tenho ele aqui. Na verdade, tem 3 livros da Natália aqui e eu não li ainda. Eu tenho vergonha da minha cara. Eu acho que tem poucos livros de contos, né? Na lista. Esse é contos. Sim. É porque livro de conto é mais difícil das pessoas gostarem, né? Bom, esses são os 3 que estão empatados em 23º. Ah, do Amora? Ah, eu tô aqui. Ah, o Amora. Vamos ler Amora. Eu acho interessante, porque esses 3 é os que mais saíram, assim, da curva, hein? Assim, fora os outros lá quase nos primeiros colocados, que também eu concordo. Sim. Ao se debruçar sobre as diferentes manifestações do amor entre mulheres, essas histórias revelam um delicado retrato do mundo sob a perspectiva de protagonistas repletas de nuances e complexidades. Juntas, elas formam um mosaico de violências, desejos, caos, ternura e liberdade. Sentimentos que se materializam em situações tão distintas quanto uma neta lésbica que descobre coincidências inesperadas com a avó, o deslumbramento diante de uma vizinha rodeada de mistérios ou o ritual sonhador de um casal de idosos em uma manhã de domingo. Obra vencedora do Prêmio Jabuti, traduzida e publicada em diversos países, Amora se tornou um clássico contemporâneo e ganha agora essa edição... Ah, tá bom. Aí tá falando da edição. Da edição bonitona. É linda. Da Dublin. É linda mesmo. Ele sempre tá entre os mais vendidos da Dublin, assim, né? Nas listas. A Lu tá concordando que o nome surgiu mesmo de Amora na leitura coletiva. Eu não lembro de mais nada. Depois a Luísa que fala que tem memória de Dory. Bom, agora a gente vai para o 21º lugar, que teve 2 livros empatados e um deles eu li, não li, mas eu tenho, que eu comprei num sebo há 1000 anos atrás. Não foi 1000 anos, foi em 2017, mas tudo bem. Que é O Leite Derramado, do Chico Buarque. E, inclusive, o Chico é um dos autores, só tem 2 autores que tem 2 livros nessa lista de 25 livros. O Chico é um deles. E aí, Leite Derramado, quer que eu leia a sinopse ou pulamos? Pode ler. Um homem... Buarque. Um homem muito velho está no leito de hospital. Membro de uma tradicional família... Não, eu acho ótimo, porque eu comprei, eu não fazia ideia sobre essa sinopse. Membro de uma tradicional família brasileira, ele dizia no monólogo dirigido à filha: as enfermeiras é quem quiser ouvir a história de sua linhagem, desde os ancestrais portugueses, passando por um barão do Império, um senador da Primeira República, até o tataraneto, garotão do Rio de Janeiro atual. A fala desarticulada do ancião cria dúvidas e suspenses que prendem o leitor. O discurso de personagem parece espontâneo, mas o escritor domina com mão firme as associações livres, as falsidades e os não ditos, de modo que o leitor pode ler as entrelinhas, partilhando a ironia do autor. Verdades que a personagem não consegue enfrentar. Tudo neste texto é conciso e preciso, como um quebra-cabeça bem concebido. Nenhum elemento é supérfluo. Percorre todo o livro a paixão mal vivida e mal compreendida do narrador por uma mulher, os últimos traços. Basicamente isso, um livro de memória. Muito comprido essa sinopse. Entendi, não lembrava que era assim. Gostei. Então, mais um livro da Companhia das Letras. Eu nunca me apeteceu tanto vontade de ler alguma coisa do Chico, o que é uma falta de vergonha na minha cara, porque eu adoro o Chico Buarque, letrista, por exemplo. Aquele irmão alemão. Eu acho ele um gênio. Como poeta. Então, ele provavelmente deve ser um gênio como escritor também. É eu que, sei lá por quê. Não sei por quê. Não sei o que acontece. Não, então, eu lembro que eu já vi outros, e esse Leite Derramado, apesar de ter comprado um sebo, não, que favorece, mas foi um que eu realmente fiquei interessada a ler, e depois eu já li outras sinopses. Aquele irmão alemão, eu fiquei um pouco com vontade de ler também. Mas também não é um que me chama tanta atenção, assim, mas esse às vezes eu
Eu quase peguei para ler algumas vezes, mas não li. Mas eu achei interessante isso sobre a memória. É um tema que me interessa. É um e também tema bom. Isso, isso, tipo, do personagem é o narrador, só que, tipo, ele não é confiável, né? Só que, tipo... fica nas entrelinhas, né? Então. E aí, o outro livro que divide, né, é o Diário da Queda, do Michel Laube. Esse é um autor que sempre aparece aí nos prêmios e tal, né, Michel Laube. Vamos ver de qual editora é Leite Derramado. Companhia das Letras. Eu falei lá no começo. Chica publicado pela companhia. 2-1. E o Diário da Queda, também Companhia das Letras. Um homem no momento definitivo da vida reflete sobre a história de 3 gerações para responder a perguntas ao mesmo tempo banais e complexas, tanto para alguém que conhece as tragédias da humanidade quanto para uma criança, porque o mundo é deste jeito e como o indivíduo se torna aquilo que é. Continuamos lendo? Gostei da capa. Eu achei meio abstrato. Um garoto de 13 anos se machuca numa festa de aniversário. Quando adulto, um de seus colegas narra o episódio a partir das motivações do que se revela mais que um acidente, cujas consequências se projetam em diversos fatos de sua vida nas décadas seguintes. A adolescência conturbada, uma mudança de cidade e um casamento em crise. Ele constrói uma reflexão corajosa sobre identidade, afeto e perda. Interessante. Esse eu nunca tinha ouvido falar desse autor. Eu também não. Eu já ouvi aquele Triângulo Down de quinta-feira, bem conhecido, né? Chegou a estar no clube do Ler Nacionais. Eu acho que esse é o que eu tenho. Eu tenho um dele aqui. Uma capa laranja. Acho que é. Até que eu achei interessante. Então, quem já leu é o que eu tenho no Tribunal da Quinta-feira, esse mesmo. Esse eu tenho vontade de ler, já tem um tempinho, eu ganhei ele de aniversário de alguém. Não lembro quem foi. Mas porque já me falaram, eu não lembro. Já me falaram bem desse livro e ele estava na lista por isso. Aí agora a gente sabe que esse livro foi escrito por causa daquela história lá que ficou famosa, né? Sim, daquela autora. Esse é o bendito livro que foi a história daquela autora com o careca. Aquela triste história. Então. Interessante. E aí? Mais um empate? Hã? Temos mais um empate no próximo lugar? Temos mais um empate no 19º lugar com o Passageiro do Fim do Dia, do Rubens Figueiredo. Nunca nem vi. Então vamos descobrir quem é o Passageiro do Fim do Dia, que foi tão votado. Nossa, nunca vi nem a capa. Já está esgotado, começa por aí. 4-1 para a Companhia das Letras, que fique claro. Eita! Então, O Passageiro do Fim do Dia é um romance primoroso de Rubens Figueiredo que confirma a importância do autor no cenário literário nacional. O livro narra uma longa e tensa trajetória de ônibus do centro da periferia de uma cidade grande e violenta. Este romance de escritura primorosa narra um percurso. É o que se opera na consciência de Pedro durante uma viagem de ônibus para o bairro do Tirol, na periferia pobre da cidade onde mora. Uma espécie de panela de pressão de violência e injustiça sistemática. É lá que mora Rosane, namorada de Pedro. Faz algum tempo que ele passa os fins de semana com ela. De radinho no ouvido, lendo a intervalos, observando o que se passa dentro do ônibus e fora nas ruas, Pedro, sem se dar conta, costura as ideias. Ao fim da viagem, ele não será mais o mesmo. O que vê e pensa durante o trajeto, os fatos de sua vida, seus afetos, o mundo em que está imerso, tudo reunido terá formado um novo conhecimento, mais profundo e mais crítico, mas que nem por isso deixará desprotegido numa sociedade em que parece não haver como fugir de um destino opressivo. Eita! Olha, quem já andou de ônibus sabe que a gente viaja com ele. Tá? Eu não conhecia muito esse autor, eu estava pesquisando, ele é
Tem outros Eu já vi livros como o nome dele figura muito em Jabuti. prêmios, né? Ele disse que ele ganhou 2 prêmios Jabuti. Ele é autor também de O Livro dos Lobos, de 94, e As Palavras Secretas, de 98. E ele tá aí na ativa ainda, 69 anos. Ele é romancista e tradutor, e se formou em português russo pela UFRJ. Achei interessante. Já trabalhou em editoras da capital fluminense e foi professor de tradução literária na PUC-Rio. Tá bom. Tá. Temos Budapeste, mais uma vez, senhor Chico Buarque nessa lista. É os 2 que eu tenho dele na minha lista faz 84 anos. Você já ouviu falar bem também. Também da Companhia das Letras, 5-1. Nossa. 5-1 e 1, né? Porque são 5 da Companhia, 1 da Dublinense e 1 da Todavia, por enquanto. Bom, sinopse de Budapeste. Ao concluir a autobiografia romanceada O Ginógrafo, a pedido de um bizarro executivo alemão que fez carreira no Rio de Janeiro, José Costa, um ghostwriter de talento fora do comum, se vê diante de um impasse criativo e existencial. Escriba exímio, gênio, nas palavras do sócio, que o explora na agência cultural que divide em Copacabana. Costa, meio sem querer, de mera escrita sob encomenda, passa a praticar alta literatura. Também, meio sem querer, vai parar em Budapeste, onde buscará a redenção no idioma húngaro. Segundo as más línguas... Nossa, nada a ver, gente. É uma loucura, confusão aqui. Segundo as más línguas, a única língua que o diabo respeita... Essa frase eu acho mais interessante. Eu amei! Já tô convencida. Depois dessa, tô convencida. Bom, narrado em primeira pessoa, combinando alta densidade narrativa com um senso de humor muito particular, Budapeste é a história de um homem exaurido por seu próprio talento, que se vê emparedado entre 2 cidades, 2 mulheres, 2 livros, 2 línguas e uma série de outros pares simétricos que conferem ao texto o caráter de espelhamento que permeia todo o romance e que levaram o professor José Miguel Wisnik a afirmar que se trata de um romance do duplo. Eita, nós nas aulas de literatura. Tense à vontade, cultivado e coloquial, belo e grotesco. Budapeste traz a perfeição narrativa de Storve Benjamin e confirma Chico Buarque como um dos grandes romancistas brasileiros da atualidade. O romance ganhou o prêmio Jabuti de melhor livro em 2003 e o 4º prêmio Passo Fundo, Zafari e Bourbon de literatura em 2005. Zafari. Aquelas é um mercado famoso no Rio Grande do Sul. Foi o mais aleatório. O prêmio mais aleatório. Eu amei que eles deixaram na mesma régua do prêmio Jabuti. Nossa, mas eu achei chique essa sinopse, eu achei interessante. Eu gostei muito mais dessa do que do Leite Derramado. Não queria falar nada, não, mas eu achei ela promissora, hein? Olha eu querendo ler Chico Buarque, tá caro. Você já viu? Tá R$70. O livro do Kindle tá 30. Tá. Caro. Não, mas eu pior que eu acho que sempre tá caro. Nossa, e tem 140 páginas, tá caro mesmo. Tá. Mas eu gostei da sinopse. Eu nunca tinha visto sinopse desse. Achei interessante. Eu também não. Olha. Achei chique. Eu falei minhas aulas de literatura porque eu estudei tanto duplo na aula de literatura, teoria de literatura, que me deu até um negócio agora de ver que é um romance de duplo. Chique. Achei chique. Achei chique. Bom, foram esses. E agora? 18º lugar, temos apenas um livro. E esse, Thaís, eu sei que tem. Sei que Thaís tá lá catando o livro na estante dela. Lindo! Linda a capa. Machado, o nome do romance, que é do Silviano Santiago. Thaís espremendo seu amor a Machado de Assis. E sim, o Machado de Assis é personagem desse livro, né? Eu amo 50 tipos de medo agora. Metaliteratura. Vamos ver a sinopse.
Rio de Janeiro, começo do século XX. Viúvo solitário, Machado de Assis sofre fortes dores e crises nervosas enquanto testemunha a modernização da antiga cidade do Rio de Janeiro. Em Mário de Alencar, filho de José de Alencar, o presidente da Academia Brasileira de Letras encontrará um precioso interlocutor que também sofre terríveis crises nervosas e o encaminhará ao Dr. Miguel Couto. Qual a relação entre as convulsões de Machado e sua genial criação? Depois de narrar passagens inauditas das vidas de Graciliano Ramos e Antônio Artaud, não sei como se fala, Silviano Santiago oferece uma perspectiva totalmente original e audaciosa dos últimos anos de vida de um dos maiores romancistas de todos os tempos. Da Companhia das Letras, mais uma vez. 6-1. E aí a gente tem o Machado como personagem. Eu falei que eu tenho 85 tipos de medo, porque eu consigo lembrar só daquela porcaria que eu li. Como é que chama? Eu até esqueci. A Vida Futura. A Vida Futura. Já excluí da minha cabeça de tanta... Ele foi ouvido no júri. Aí, depois, a gente tem... Esse aqui eu já ouvi falar. E eu jurava que era qualquer coisa menos nacional com esse sobrenome do escritor. Jura? Esse foi enviado pela TAG. Beco sim? Eu já fui numa palestra dele. Quase dormi. Eu não queria saber. Chique. Bom, em 17º lugar, a gente tem um livro que é o K, Relato de uma Busca, do Bernardo Kucinski. Uhum. Nunca ouvi falar, Luiz disse que já foi até ir numa palestra dele. E vamos então para a sinopse de K. Em 1974, a irmã de Bernardo Kucinski, professora de Química da Universidade de São Paulo, é presa pelos militares ao lado do marido e desaparece sem deixar rastros. Pai dela, dono de uma loja no Bom Retiro e judeu imigrante que na juventude fora preso por suas atividades políticas, inicia então uma busca incansável pela filha e depara com muralha de silêncio em torno do desaparecimento dos presos políticos. K narra a história dessa busca. Lançado originalmente em 2011 pela editora Expressão Popular, 2013 ganhou nova edição pela Cosac Naif, finalmente em 2016 chegou à Companhia das Letras. Ao longo desses anos, K se confirmou como um clássico contemporâneo da literatura brasileira. 7-1 para a Companhia das Letras. E parece Ele foi enviado pela TAG também. Foi? Foi. Esse eu acho que eu não tenho. O pessoal do EA Nacionais leu ele e gostou bastante. É bom saber. Eu acho que eu tenho na edição da TAG. Já que eu acho que eu tenho. Não, eu tenho vontade de ler. Mas ele tem alguns livros publicados. E eu acho que ele também é meio teórico. Não sei. Enfim, mas ele tem mais livros publicados. Acho que foi numa palestra de jornalismo ou de letras que eu fui. Interessante. Depois de cá, a gente tem... No 10º. Eu amo esse título. 16º lugar, a gente tem Como se estivéssemos em palimpsestos de putas. Muito de Elvira Vigna. Eu amo esse título. Eu amo. O pessoal do EA Nacionais leu também já. O que é um palimpsesto? Boa pergunta. Palimpsesto. É um manuscrito tipicamente de papiro ou pergaminho que contém texto original removido ou substituído por um novo texto. Essa prática era comum na Idade Média, quando o custo do material de escrita era elevado, manuscritos eram reutilizados, raspando ou lavando a escrita anterior. Uau! E por que os palimpsestos é de puta? Vamos descobrir? Gente, eu amo esse título. E a gente tem agora um 8-1 para a Companhia das Letras. Meu Deus do céu, esse pessoal só lê com ai. Só. Enfim. 2 estranhos se encontram num verão escaldante do Rio de Janeiro. Ela é uma designer em busca de trabalho. Ele foi contratado para informatizar uma editora moribunda. O acaso junta os protagonistas numa sala, onde dia após dia ele relata a ela seus encontros frequentes com prostitutas. Ela mais ouve do que fala, enquanto preenche na cabeça as lacunas daquela narrativa.
uma das grandes escritoras brasileiras da atualidade, Elvira Vigna, parte desse esqueleto para criar um poderoso jogo literário de traições e insinuações. Um livro sobre relacionamentos, poder, mentiras e imaginação. Gostei. Tá. Achei interessante. Acho que o pessoal gostou no grupo quando leu. Vai pra lista. Achei interessante. Interessante. Bom, vamos lá. Em 13º lugar, a gente tem um empate entre 13 livros. E aí, temos alguns diferentes também ali. Um útero é do tamanho de um punho. Esse é um livro que eu já tive vontade de ler algumas vezes, da Angélica Freitas. Vamos ver. Acho que ele é meio experimental, assim, muito diferente. É poesia? Aquelas. Não sabe, não lembro. Poesia. Parte da série Poesia de Bolso. Adivinhe só tem uma chance. Companhia das Letras. Sim. Da companhia. 9-0. Depois de lançar Ryuko Shake, coleção da Kozak Naif, o segundo livro de Angélica Freitas, Um Útero é do Tamanho de um Punho, reúne poemas escritos a partir de um tema central, a mulher. Uma das vozes mais destacadas da geração, ela subverte as imagens absolutamente gastas do que se espera do gênero feminino, anunciadas em capas de revistas e em vitrines de lojas de departamentos, e joga a luz, com inteligência, sagacidade e senso do humor aguçado, sobre o nosso tempo. Legal. Interessante. Não sou muito das poesias, mas esse também é um que eu já tinha visto e já fiquei curiosa também. Ele foi publicado pela Kozak Naif, né? Primeiro sim. E O Voo da Madrugada também está dividindo aí o 13º lugar, que é do Sérgio Santana. Esse eu nunca tinha ouvido falar. É um livro de contos, mas um livro de contos. Ele vem cobertos pelo manto da noite. Os enredos das 16 histórias do livro são variados e as técnicas narrativas se adequam sempre de forma inventiva e surpreendente às motivações dos textos. Uma obsessão comum, porém, confere unidade de escura atmosferas narrativas do livro. Os personagens e o próprio escritor vivem experiências nos meandros noturnos da consciência. A solidão persegue os personagens do livro de forma desesperada, a ponto de fazê-los pensar inúmeras vezes em dar cabo da existência. Eita! O salto para fora da vida que percorre os contos, porém, é metáfora para representar estados de espírito excepcionais, como aqueles que traduzem o torpor do sexo, a liberdade da fantasia e o fascínio pela arte. A obsessão pelo desfecho da vida é associada à forte carga erótica, mas também à busca pela forma perfeita. As histórias contadas por Sérgio Santana mergulham assim nas zonas sombrias da mente para delas emergir com novas tonalidades, numa outra inesperada organização da realidade, iluminada e irresistivelmente sedutora. Gostei. Adivinha qual editora? Companhia das Letras. Olha só, tá fazendo as contas, porque eu já parei de anotar. 10-1. Eu gostei desse, hein? Não conhecia. Parece interessante. E aí a gente também tem um que eu acho que precisava ter, né? Algum livro desse autor representado, que é super importante. Então tem, por exemplo, Dois Irmãos, que é o mais conhecido dele, é publicado antes de 2001, né? Então eles citaram aqui, como um dos mais citados, Cinzas do Norte, né? Do Milton Ratum. O pessoal do Fonte Leila Nacionais, eu vou mandar para o grupo e vou falar, citei muito vocês, pois não leio os livros da Companhia das Letras, mas vocês leem todos. Que esse também é, assim, só para constar. Mas Milton Ratum, eu já li 2 livros dele. Eu li o Dois Irmãos e li Relato de Certo Oriente. Gostei mais de Relato de Certo Oriente. Cinzas do Norte, terceira romance de Milton Ratum, é o relato de uma longa revolta do esforço de compreendê-la. Na Manaus dos anos 50 e 60, 2 meninos travam uma amizade que atravessará toda a vida. De um lado, Olavo, de apelido Lavo, o narrador, menino órfão, criado por 2 tios mal remediados, que cresce à sombra da família Matosso. De outro, Raimundo Matosso,
O Mundo, filho de Alicia, mãe jovem mercurial e do aristocrático Trajano. No centro das ambições de Trajano está a Vila Amazônia, palacete junto a Parintins, sede de uma plantação de juta e pesadelo máximo de imundo. A fim de realizar suas inclinações artísticas, ou quem sabe para investigar suas angústias mais profundas, o jovem engalfinha-se numa luta contra o pai, a província, a moral dominante e, para culminar, os militares que tomam o poder em 64 e dão início à vertiginosa destruição de Manaus. Nessa luta que se transforma em fuga rebelde, o rapaz amplia o universo romanesco que alcança Berlim, a Londres e Requietas da década de 70, de onde manda sinais de vida para um amigo Lavo, agora advogado, mas ainda preso à cidade natal. Outros fios completam o tecido ficcional de Cinzas do Norte, uma carta que o tio Ranulto envia a Mundo, uma outra que este deixa como legado para o amigo da infância. São versões e revelações que se cruzam ou desencontram, sem jamais chegar a esgotar o enigma de uma vida singular ou a diminuir a dor da derrota final, às mãos da doença, da solidão e da violência. Neste livro, Ratum escreve uma história moral de sua geração. Eu amei! Eu acredito que seja excelente, porque eu acho que tudo que esse homem escreve é interessante. Nossa, eu gostei muito. Eu nunca tinha lido essa sinopse. Eu também não. Eu tô adicionando na minha lista. Já foi pra minha também. Ai, não, mas o Milton Ratum é muito bom, meu Deus. Leiam qualquer coisa. Eu só li Dois Irmãos dele e eu amei Dois Irmãos. Acho que a escrita dele é muito boa, assim. E aí, próximo, Thaís? Bom, aí depois de Milton Ratum, a gente vai pro 9º lugar, que tem um empate também de 3 livros. A gente começa por Pornopopeia, do Reinaldo Moraes. Esse livro eu já ouvi falar, mas eu não faço a menor ideia do que ele diz. Publicado por ninguém mais, ninguém menos que Alfaguara, que é um selo da Companhia das Letras. Ai, desista. Tudo da Companhia das Letras, já entendi. Um marco na ficção contemporânea. O ex-cineasta marginal e dependente químico José Carlos Ribeiro, o Zeca, tem um único longa-metragem em seu currículo, intitulado Holisticofrênia. Meu Deus! Foi rodado sem recorrer à verba oficial ou à renúncia fiscal. Agora, para sobreviver, ele precisa se dedicar à produção de vídeos promocionais sem nenhum compromisso com o bom gosto ou a criatividade. Empacado em um projeto sobre embutidos de frango, ele acaba mergulhando numa jornada desregrada de proporções épicas, narrada com um texto fluido e inquieto, sempre em movimento, e com muito senso de humor. Na contramão dos personagens tradicionais, Zeca não está atrás de redenção ou disposto a se transformar. Na maior parte do tempo, quer muito sexo, muitas drogas e mais nada. Não enxerga o ontem e o amanhã, só o agora. Pornopopeia é uma experiência única, pela forma como o autor domina o texto e pela sua atualidade. O romance foi publicado em 2009, mas continua a produzir o mesmo. Gostei, quero. Eu acho que ele deve ter alguma relação que existe as pornochanchadas, não sei se vocês já ouviram falar. Com certeza, Pornopopeia, que é uma epopeia do pornô. A pornochanchada foi um movimento do cinema brasileiro, né? Acho que dos anos 60, 70, por aí. Então. Que aí misturava comédia e tal, também. Eu achei bem interessante. Não conhecia esse autor, nunca tinha ouvido falar da minha vida o nome dele, mas como ele é publicado pela Companhia das Letras, ele tá nessa lista. Ai, meu Deus do céu! Me segura a língua, Thaís. Não, esses críticos, eles são... Ah, vá cagar! Tudo contratado da Companhia das Letras. O próximo livro também foi publicado pela Companhia das Letras. Ah, esse daí eu já falei várias vezes. Eu não sei como eu não li ele. Eu falo dele também desde... não sei. Também não sei. Ó, tá barato? Bom, é O Sol na Cabeça, um livro de contos do Giovanni Martins. O livro de estreia dele. Com a estreia de Giovanni Martins, a literatura brasileira encontra a voz do seu novo realismo. Os 13 contos do Sol na Cabeça. Oi?
Eu amo que é sempre assim, né? Tipo, umas coisas assim, não, é um livro de estreia e assim, tipo, um novo autor que vai ser, né? O principal, então, né? Enfim. Deparamos com a infância e adolescência de moradores de favelas. Prazer dos banhos de mar, das brincadeiras de rua, das paqueras e dos baseados, moduladas pela violência e pela discriminação racial. Chico Buarque disse: fiquei chapado. Eu achei importante pontuar essa frase do Chico Buarque que está aqui embaixo. Tudo começou com os sofredores. O Giovanni pula da oralidade mais rasgada para o português canônico como quem respira. Uma nova língua brasileira chega à literatura com força inédita. O João, não sei quem lá, falou. O Sol vai muito além de literatura de favela, seja lá o que isso for. Simplesmente ótima literatura moderna e ponto. Ih, não gostei. Já me irritou. Se Lima Barreto estivesse vivo, sem dúvida leria com emoção as narrativas deste livro tão necessário em tempos de intolerância, ódio e ignorância. Milton Ratum. O livro mais importante da literatura recente por Marcelo Rubens Paiva. Acho que já está bem indicado, né? Tá. Então, eu tenho vontade de ler esse livro, mas, tipo, o que me dá um rancinho tipo, esses tipos de comentários, esses tipos de rótulo, assim, aí é, tipo, a mais importante voz da literatura brasileira, que é um pouco o que fizeram com Torturada, né? Tipo, nasce um clássico, né? Enfim. Mas eu tenho vontade de ler. Tá na minha lista há séculos. Ah, e o próximo é bem diferentão, né? Aí o próximo, bem diferentão, e também empatado em 9º lugar, temos A Queda do Céu, de Bruce Albert, de Davi Copenau, enfim. A Queda do Céu. Ele é um livro que foi escrito. Esse Yanomami, o Davi Copenau Yanomami, ele é um indígena, um xamã. Então, vamos lá. Vou ler para vocês a sinopse, que é muito interessante. E ele foi publicado, adivinha? Luiz, você tem uma chance de descobrir qual foi a editora que publicou esse livro. Sim! Companhia das Letras. Ai, gente, sério. Ai, tá, vamos lá. É o relato do xamã Yanomami, que revela a riqueza e as lutas dos povos da floresta em um livro de gênero único. Um grande xamã e porta-voz dos Yanomamis oferece neste livro um relato excepcional, ao mesmo tempo testemunho autobiográfico, manifesto xamânico e libelo contra as... Libelo? Que palavra é essa? Contra a destruição da floresta amazônica. Publicado originalmente em francês em 2010. Por quê? Porque o Bruce Albert é francês. Ah, ele era antropólogo, né? Daí ele ficou anos lá com eles e tal, e aí eu estudo. Só que daí o livro é, tipo, feito a 2 mãos, assim. Entendi. Na prestigiosa coleção Terre Humaine, deve ser assim que fala, porque é francês. Essa história traz as meditações do xamã a respeito do contato predador com o homem branco, ameaça constante para seu povo desde os anos 60. A Queda do Céu foi escrito a partir de suas palavras contadas a um etnólogo com quem nutre uma longa amizade. Foram mais de 30 anos de convivência entre os signatários, 40 anos de contato entre Bruce Albert, o etnólogo escritor, e o povo de Davi Copenaua, o xamã narrador. A vocação de xamã desde a primeira infância, fruto de um saber cosmológico adquirido graças ao uso de potentes alucinógenos, é o primeiro dos 3 pilares que estruturam este livro. O segundo é o relato do avanço dos brancos pela floresta, seu cortejo de epidemias, violência e destruição. Por fim, os autores trazem a odisseia do líder indígena para denunciar a destruição de seu povo. Recheada de visões xamânicas e meditações etnográficas sobre os brancos, essa obra não é apenas uma porta de entrada para o universo complexo e revelador. É uma ferramenta crítica poderosa para questionar a noção de progresso e desenvolvimento defendida por aqueles que os Yanomami, como instituição profética e precisão sociológica, chamam de povo da mercadoria.
Eu morro de vontade de ler esse livro. Eles não estão. E tu sabe o que é a queda do céu? É porque na visão cosmológica deles, né? Tipo as florestas e como a gente cuida do mundo e tal, segura o céu, assim. E aí a queda do céu, a visão do apocalipse deles, que é quando o céu legal. vai cair, sabe? Porque, tipo, a gente não cuida das florestas e tal, e aí não vai mais segurar isso, sabe? Não vai mesmo. Já cai na nossa cabeça. Mais ou menos isso. Mas o Davi Copenau é um... Aí ele era um chama super jovem, assim, né? Que sempre são pessoas mais velhas, né? E aí ele foi, tipo, o chamou mais jovem da história e tal, assim, deles, né? E aí o Bruce fica muito tempo na aldeia vivendo. E aí eles fazem esse... E ele tem vários outros trabalhos juntos. E aí ele comenta isso, que, tipo, na missão dele, além de ser chamando o povo dele também levar essa palavra além, assim, sabe? Para os brancos. É bem legal, muito legal. Bem interessante. A única coisa que deixa ele menos interessante é que são 768 páginas. Sim. Tirando isso... Sim, eu ainda não comprei porque eu fico assim, cara, porque, tipo, é muito do livro que tu vai comprar e não sei. Vai ficar lá. Ou sei lá, para algum estudo específico, né? Sim. Bom, esses são os 9º lugares. Em 8º lugar, a gente tem o Livro das Semelhanças, da Ana Martins Marques, e você só tem uma chance de adivinhar de qual editora ele é. Ai, será que é da Companhia das Letras? E aí é um livro... Acertou! Ganhou! $1 milhão. É um livro de poesia. Um livro de poesia. E várias poesias reunidas. E nessa nova reunião de poemas, Ana Martins Marques parece ser a culminação de um dos caminhos mais relevantes da lírica brasileira dos últimos anos. Enfim. Aquelas poesia, né? Pra ver que a gente não gosta de poesia, né? A gente não gosta mesmo, gente. A gente não é o público-alvo para poesia, desculpa, não. Gente. Mas tá aí a indicação, quem gostar de poesia. Eu gostei do título. Livro das Semelhanças. Depois nós temos Olhos d'Água, da Conceição Evaristo. Palmas! Até que enfim. Bom, Olhos d'Água foi publicado... Tan, 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 tan. Pela companhia também. Eu não sei, eu tô caçando quem publicou. Não, Milagre! Olha só! Olhos d'Água, da editora Palas. Quem foi a editora Palas? Não conheço. É a editora que publica a Conceição. Espera, vamos descobrir. Editora Palas. Na vanguarda da cultura afro-brasileira, quase meio século. Que legal. É uma grande parte do catálogo é dedicado a temas afrodiaspóricos e de tradição oral. Muito legal. Legal. Agora a gente já conhece a editora Palas e já vai seguir a editora Palas. Porque eu já adorei. Olhos d'Água. Quem foi a editora Palas? Bom, Olhos d'Água, a Luísa leu, então ela vai falar. Eu li, eu amei, eu chorei. E, nossa, a escrita da Conceição é tão linda, né? E aí é algo que ela chama de escrevivência, né? Que no vídeo tem, enfim. Mas logo que ela publicou, assim, né? Foi muito inédito, assim, né? Uma escrita muito própria, isso. E tem todo um lirismo na prosa, né? É belíssima a escrita da autora. E aí, Olhos d'Água são contos também. No fim, tem bastante livros de contos, né? Assim, tem que ter na lista. E um melhor do que o outro, e aí fala muito sempre, né? São personagens negros, a maioria, assim, de todos vivendo na periferia. Tem uns contos tristíssimos, tem um dos meninos que moravam no morro, e aí tem uma parte que eles falam que a gente combinou de não morrer, sabe? Tipo. Tristíssimo. E aí também tem o que dá o título ao conto, que é Olhos d'Água, que ela fala dos olhos
da mãe dela, que sempre tava, tipo, chorando, assim, que daí parecia que eram olhos d'água, sabe? Tipo, fazendo referência à Mamãe Oxum também. Enfim, é muito lindo e é muito próximo à realidade, né? Os textos da Conceição. No fim, eu só li Olhos d'Água da autora, mas eu tenho vontade de ler tudo dela. E acho que é uma autora importantíssima, né? Pra gente se ler, enfim. E ler cada vez mais. E todo o trabalho que ela faz atualmente, né? E também ela foi, tipo, publicar e ficar famosa bem, tipo, sei lá, depois dos anos de ter 50 anos, né? Tipo, foi bem tardio, assim, né? Digamos. Aham. Mas ela segue ativa. Muito bom. Depois a gente tem o Eles Eram Muitos Cavalos. Também em sexto lugar. Esse texto me confunde o cérebro. Do Luiz Rufato. E adivinha quem publicou, Luiz? Companhia das Letras. Uau! Eu já ouvi falar no escritor desse livro. O escritor eu já ouvi falar também. Ele tem o Verão Tardio. Acho que foi esse que eu ouvi falar já dele. Bom, lançado originalmente em 2001, o romance Eles Eram Muitos Cavalos tornou seu autor num grande sucesso de público e crítica. Com uma voz literária original e arrebatadora, Luiz Rufato retrava um dia na vida de São Paulo, combinando recursos de sua formação jornalística a inovações formais e estéticas. O romance que chega neste relançamento, a sua 11ª... Tá bom, não quero saber. Considerado pelo jornal Globo um dos 10 melhores livros de ficção da década, está publicado em Portugal. Tá bom. Pipipi, popopó. Bom, o 9 de maio de 2000 é um dia qualquer em São Paulo. Os habitantes seguem realizando pequenos e grandes feitos cotidianos, protagonistas de uma narrativa subterrânea que representa, ao fim e ao cabo, o próprio tecido da cidade. Para captar essa polifonia urbana, Rufato estruturou seu romance em 69 episódios, cada qual com registro e fôlego próprios, alternando entre poesia, discurso publicitário, música, teatro e prosa, instantâneos de uma cidade que só se move deixando para trás um rastro de esquecidos. Ao jogar luz sobre esses anônimos, o autor iluminou também as circunstâncias em que eles se confrontam, em atos que se alternam entre a solidariedade e a frieza. 12 anos depois de sua publicação, Eles Eram Muitos Cavalos ainda é um retrato atual e doloroso da vida de uma grande cidade. Interessante. Diferente. Gostei até. Eu também achei legal. Achei bem diferentão. E em quinto lugar, a gente tem O Filho Eterno, do Cristóvão Tesa, se não me engano, um autor catarinense. Olha, não é publicação da Companhia das Letras. Não é. Esse eu já sabia que não era. Esse é... Record. Editora Melhor. Record? Tá aqui. É? Essa nova edição, provavelmente. É uma nova edição. Tinha uma edição mais antiga que era de uma editora menor. Ah, tá. Eu tenho uma edição antiga dele. Ele nasceu em Lages, Santa Catarina. Aí eu sabia que era catarinense porque uma época, um ano antes de eu fazer o vestibular, ou no mesmo ano que eu fiz o vestibular, ele tava pra UDESC, assim, né, pra universidade, na lista de livros. Enfim, mas vamos para a sinopse. Em Filho Eterno, o romance de Cristóvão Tesa, o nascimento de uma criança com síndrome de Down coincide com um momento de ruptura na vida dos pais. Um filho desejado, mas diferente. Nas palavras do pai, na tímida tentativa de explicar para os conhecidos nos primeiros meses, uma criança com um pequeno problema. De início, tudo é estranhamento e o pai assume que a urgência não é resolver o tal problema do menino. Haveria algo a ser resolvido? Mas o espaço que o filho ocupará para sempre na vida do casal. Tese expõe as dificuldades inúmeras e as saborosas pequenas vitórias de criar um filho com síndrome de Down. O périplo por clínicas e consultórios médicos em uma época em que o assunto não era tão estudado, ainda envolto por certo grau de misticismo e a tensa relação inicial com a mulher. Numa das crises, ela lhe diz no desespero do choro alto: eu acabei com a tua vida. E ele não respondeu, como se concordasse. Enfim, com o passar do tempo e uma série de pequenas conquistas, os primeiros passos aí da escola, o pequeno Felipe vai conquistando seu lugar de filho. O pai supera a fase de negação e já não vê mais a condição do primogênito como uma espécie de maldição inesperada. A gente, que horror, enxergando-o como um indivíduo único que necessita de amor e cuidado. O autor aproveita as questões que aparecem pelo caminho, desde o nascimento
de Felipe para reordenar a própria história, a experimentação da vida em comunidade quando adolescente, a vida como ilegal na Alemanha para ganhar dinheiro, as dificuldades de escritor com 30 e poucos anos e alguns livros na gaveta, e a pretensa estabilidade como professor em universidade pública. Foi um enorme sucesso de público e de crítica, ganhou os mais importantes prêmios literários brasileiros e já foi traduzido em uma dezena de países. É interessante, é a visão de um pai que teve um filho diferente. Deixa eu ver quando que ele foi publicado. 2007. É de 2007. Eu acho que ele já foi mais falado e hoje em dia não estava mais sendo falado assim, tanto assim. Uhum. Me surpreendeu de estar na lista. Depois a gente tem um livro que eu também nunca vi, mais laranja, porque tá aqui com a capa laranja. Que foi publicado, pasmem, pela Companhia das Letras. Um livro que se chama 9 Noites, de um cara chamado Bernardo Carvalho. Conhecem? Eu já ouvi falar. Nunca ouvi falar. Bom, em 1939, o antropólogo americano Buell Quinn se matou, aos 27 anos, ao tentar voltar para a civilização, vindo de uma aldeia indígena no interior do Brasil. 62 anos depois, ao descobrir o episódio por acaso, o narrador de 9 Noites começa uma investigação obsessiva para elucidar o suicídio e acertar contas com a própria história. Mentira. Tá. Vamos lá, para a sinopse completa. Na noite de 2 de agosto de 1939, um jovem promissor antropólogo americano, Buell Quinn, se matou aos 27 anos de forma violenta, enquanto tentava voltar para a civilização vindo de uma aldeia indígena no interior do Brasil. O caso se tornou um tabu para a antropologia brasileira, foi logo esquecido e permaneceu em grande parte desconhecido do público. 62 anos depois, ao tomar conhecimento da história por acaso, num artigo de jornal, o narrador deste livro é levado a investigar de maneira obsessiva e inexplicada as razões do suicídio do antropólogo. Em sua busca obstinada pelas cartas do morto ou pelo testamento de um engenheiro que ficara amigo do antropólogo nos seus últimos meses de vida, o narrador é guiado por razões pessoais que não serão reveladas até o final do romance, mas que dizem respeito à sua experiência de criança na selva, a história e a morte de seu próprio pai. 9 Noites narra a descida ao coração das trevas empreendida pelo jovem expoente da antropologia americana, colega de Levi Strauss e aluno dileto de Ruth Benedict. Às vésperas da Segunda Guerra. A história é contada em 2 tempos, na tribo dos índios Cracoô, interior do sertão brasileiro, e na combinação progressiva entre a busca pelo testamento do engenheiro e a pesquisa que o narrador vai fazendo em arquivos atrás das cartas do antropólogo e dos que conheceram na época. Para escrever o livro, Bernardo Carvalho travou contato com os Craô, no estado do Tocantins, e foi aos Estados Unidos em busca de documentos e pessoas que pudessem saber algo sobre o antropólogo. A história de Buell Quinn, eu nunca vou saber como que fala o nome desse americano, mas tudo bem, revela as contradições e os desejos de um homem sozinho numa terra estranha, confrontado com seus próprios limites e com a alteridade mais absoluta, numa narrativa que faz reverência aos romances de Joseph Conrad e aos relatos do escritor inglês Bruce Chatwin. Eu descobri porque eu sabia quem ele era. Porque eu tenho um livro dele chamado Reprodução. Por que eu tenho esse livro? Eu não lembro. Reprodução. E é um livro bem louco. Um homem é preso, ele estava indo para a China, estudante chinês, o nome dele, e aí ele é preso e começa a falar um monte de preconceito, falas preconceituosas, ele vai se enrolando cada vez mais, e aí só que daí o delegado que prendeu ele também tem problema de paternidade, enfim, uma confusão. Mas eu achei interessante essa sinopse. Mas eu gostei mais da sinopse desse outro ainda do que o que eu tenho. Ele é leitura obrigatória nos vestibulares da UFPR e Faculdade de Casper Libero. E a Yasmin falou que conhece, é meu vizinho. Em terceiro lugar, esse também tô felicíssima. Nossa, muito feliz. Com cheiro de primeiro lugar. Não, eu acho que esse terceiro lugar foi super merecido. Assim como o da Conceição Evaristo, aquelas, né, que fica. Sim. O Avesso da Pele, do Jefferson Tenório, né? Que
Também, gente, você só tem uma opção, uma chance de adivinhar de onde que ele é. Ai, quem será que foi que publicou? Mas excelente, que ano passado deu toda a função, né? Que ele foi censurado em algumas escolas aqui de Santa E Catarina. aí começou a vender mais. Ainda bem. Mas adoro! É um livro muito, assim, contemporâneo nas questões que traz, e moderno e tal. E a escrita do Jefferson é muito boa. E também tem aquela questão, tipo, da memória, assim, né? Porque é um filho que ele não conhecia. Tipo, ele conheceu o pai, mas ele queria conhecer mais o pai, sabe? Tipo, conhecer mais sobre as memórias dele, conhecer tudo, porque ele, desde o começo a gente sabe que ele perdeu, né? O pai dele morreu. Mas aí traz várias questões sobre identidade, sobre a questão do racismo, racismo velado e tudo isso, né? E também se passa, né, um homem negro no sul do Brasil, né? Que a gente não vê muito retratado, né? Então se passa em Porto Alegre, o livro, a maior parte. Um pouco também no Rio de Janeiro, mas foca mais ali em Porto Alegre. É maravilhoso, assim, eu recomendo bastante esse livro e eu gostei muito, assim. Acho que quando eu li ele foi o meu melhor livro do ano. Então eu recomendo bastante. Acho que não sei se vale a pena a gente ler a sinopse, porque a gente já comentou bastante, assim, sobre ele. Acho que já falamos bastante dele, né? Se Sim, você quiser dar uma leiam. lida na sinopse também, para quem não sei se você sabe. Vamos ver só o resuminho. Romance sobre identidade, as complexas relações raciais, sobre violência e negritude. O Avesso da Pele é uma obra contundente no panorama da nova ficção literária brasileira. Então, é a história de Pedro, que após a morte do pai, sai em busca de resgatar o passado da família e refazer os caminhos paternos. Com uma narrativa sensível e por vezes brutal, traz à superfície um país marcado pelo racismo e por um sistema educacional falido, e um denso relato sobre as relações entre pais e filhos. É tudo isso mesmo. O que está em jogo é a vida de um homem abalado pelas inevitáveis fraturas existenciais da sua condição de negro em um país racista, um processo de dor, de acerto, de contas, mas também de redenção, superação e liberdade. Com habilidade em comum para conceber e estruturar personagens e de lidar com as complexidades e pequenas tragédias das relações familiares, Jefferson Tenório se consolida como uma das vozes mais potentes e estilisticamente corajosas da literatura brasileira contemporânea. Muito bom. Muito bom, arrasou. Leiam o Avesso da Pele. E aí, em segundo lugar, surpreendendo um total de 0 pessoas, temos Torturado. Se tornou aí um grande nome da literatura contemporânea, menos para mim e para a Luísa. Na contramão! Que a gente não, mas contra. assim, não, mas eu bom. acho que as pessoas deveriam ler. Sim. É bom, não é um livro ruim, de jeito nenhum. Só não sei se é o novo clássico, pipipipopopó, isso aí me deu ranço. Aí você vai com a expectativa lá em cima. Olha, o segundo livro da Todavia. Então a gente chegou a constatar que realmente não é só Todavia e Companhia das Letras que as pessoas têm, é só Companhia das Letras mesmo. Exato. Foi poucos. Torturado, para quem nunca ouviu falar, que vai que acontece alguma coisa, já é leitura obrigatória nos vestibulares da UEL de 2005 e o FSC de 2025 também. Então, ele já virou leitura obrigatória em vestibulares. Um texto épico e lírico, realista e mágico, que revela, para além da sua trama, um poderoso elemento de insubordinação social. Vencedor do Prêmio Leia de 2018, nas profundezas do sertão baiano, as irmãs Bibiana e Belonísia encontram uma velha e misteriosa faca na mala guardada sob a cama da avó. Ocorre, então, um acidente. Para serem, sempre suas vidas estarão ligadas, a ponto de uma precisar ser a voz da outra. Uma trama conduzida com maestria e com uma prosa melodiosa, o romance conta uma história de vida e morte, de combate e redenção. Ou seja, a história de como não deixar facas perto de crianças. Não brinque com facas. Não, mas é excelente, gente. Leiam. O complicado é a expectativa, né? Ou também, tipo, isso que a gente tava falando, né? Igual o Giovanni Martins, que publicou o primeiro livro, aí era a voz mais original de toda a literatura brasileira, sabe?
A Yasmin tá comentando, 2023, se não me engano, eu via Tortarado em todos os lados. Ele é de 2019. Acho que foi ali na bunda da pandemia, né? 2020, 2021, que ele também ganhou Oceanos, né? Que é um prêmio lá de Portugal, né? De língua portuguesa. De língua portuguesa. Acho que é o maior prêmio de língua portuguesa, né? O Oceanos. E eu acho também que é tipo um livro acessível, né? Então também ele acabou se tornando também um grande sucesso de público, né? Não só de crítica, assim. Sim. No caso, a linguagem e tal, né? E aí a gente tem o primeiríssimo lugar, que esse me surpreendeu, porque quando eu vi essa lista eu achei que Tortarado ia ser o primeiro lugar. Eu também. Que é um baita livro que eu precisava... Literalmente. Nossa, gigante também, né? Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves. E é da editora Record. E são quantas páginas? Record. Não sei como falar. 952 páginas. Record. Ele conta a história da... como se fala o nome dela? Kehinde. Em Defeito de Cor conta a saga de Kehinde, mulher negra que aos 8 anos é sequestrada no reino de Daomé, atual Benin, e trazida para ser escravizada na ilha de Itaparica, na Bahia. No livro, ela narra em detalhes a sua captura, a vida como escravizado, seus amores, desilusões, sofrimentos, viagens em busca de um de seus filhos e de sua religiosidade. Além disso, mostra como conseguiu a sua carta de alforria e, na volta para a África, tornou-se uma empresária bem-sucedida, apesar de todos os percalços e aventuras pelos quais passou. A personagem foi inspirada em Luísa Marin, que teria sido mãe do poeta Luiz Gama e participado da célebre Revolta dos Malês, movimento liderado por escravizados muçulmanos a favor da abolição. Pautado em intensa pesquisa documental, Um Defeito de Cor é um retrato original e pungente da exploração e da luta de africanos na diáspora e de seus descendentes, durante 8 décadas da formação da sociedade brasileira. Então é um livro bastante histórico, assim, né? E aí ele já inspirou exposição no Museu de Arte do Rio. Também agora, em 2024, também foi o Samba Enredo da Portela também. Muito bom. Gente, eu não lembrava que era a história da mãe do Luiz Gama. Eu lembrei do Luiz Gama porque eu estava ouvindo ontem um podcast falando sobre ele. Aquele cara que vai nos cemitérios. A Evelyn ganhou um livro dele esses tempos. Esqueci o nome dele. Ele estava contando que ele gosta de levar as pessoas para visitar o túmulo do Luiz Gama, que é uma pessoa que as pessoas não falam muito mais, mas que ele foi uma grande figura, e que diz que na época, por exemplo, na época em que ele morreu, ele era tão famoso que São Paulo tinha 40 mil pessoas que moravam lá. Tinham 4 mil no cortejo da morte dele, do cachorro. Nossa! Era muita gente, porque o Luiz Gama, gente, vocês não sabem? Não conhecia. Ele foi um advogado, não era advogado real oficial, porque ele não podia estudar, porque ele era um negro. Ele era negro, ele nasceu livre, porém o pai dele, que era branco, catou ele, vendeu ele, teve uma dívida de jogo, catou e vendeu ele para pagar a dívida de jogo. Ele foi escravizado por um tempo, mas ele conseguiu escapar, não lembro muito bem como. E ele foi autodidata. Ele foi autodidata para se livrar da própria escravidão, se eu não me engano. Acho que é essa que é a história. Ele foi autodidata para se livrar, ele conseguiu achar brecha e provar que por A mais B ele era uma pessoa livre para conseguir. E aí ele conseguiu libertar não sei quantos escravos dessa forma. Assim, foram muitos. E então ele foi um abolicionista. Depois ele virou jornalista também, escritor, enfim. Ele é o conhecido como um dos patronos da abolição. Ele é o patrono da abolição da escravidão no Brasil. Ele é a voz da escravidão. Só que todo mundo dá os louros para a princesa Isabel, que não fez porra nenhuma. Nossa, eu não conhecia a história dele. E aí o Um Defeito de Cor conta a história da mãe dele. Uau. Que era uma negra. Sim, enfim, a história do Luiz Gama é muito interessante. Eu estava ouvindo um podcast que estava contando sobre isso. Eu adoro ver essas histórias, assim. E o túmulo dele está lá no Cemitério da Consolação, em São Paulo. E as pessoas não vão visitar. Vão visitar gente famosinha.
E aí o cara que faz o tour por cemitérios, ele gosta de levar todo mundo para ver o túmulo dele, porque ele acha que é importante. Muito interessante. Sim. Baita livro. Acho que esse primeiro lugar tá merecido, mas realmente não é um livro tão popular, assim, infelizmente, né? Assim, tipo, acho que pessoas que conhecem, mas acho que talvez não seja tão lido assim, né? Uhum. Pelo tamanho e tudo, né? Mas eu tenho muito vontade de ler. Eu também. E aí, Thaís, vamos para a nossa lista. Vamos para a nossa lista rapidinho, porque são todos livros que a gente cansou de falar já 1000 vezes. E a gente fez a nossa lista de melhores livros contemporâneos, tá? Do século XXI. E não tem Companhia das Letras aqui. Tem? Deixa eu ver. Não sei. Tem um. Agora só. Só o tem segundo, né? É. Muito bom. Não, o que você colocou, às vezes tá perto. É. Só. Ah, tá. Mas agora o Peso do Pássaro Morto é companhia também. Mas não era. Quando eu li. Não era. Nem e tem. aí, começando pelo... Qual? Não pode faltar... Colapso do Roberto Denser, porque sim, vai ter horror nessa lista. Tem muito, inclusive, porque é baseado no que a gente lê, e no que gosta, e no que indica. Se o povo não põe só livro da Companhia das Letras, a gente põe só livro que a gente querer. Então, e vocês vão ver que a nossa lista é muito mais legal. Invejosos dirão que só tem Dark Side na nossa lista. Mas é mentira, não tem só Dark Side, tá? Mas é isso, né? Nossa, Colapso. A escrita do Denser, a história, tudo. Nossa, foi muito surto, assim, muito surto. E esse é um livro que nunca vai chegar a esses meios dessas pessoas que fazem essa lista, porque foi aquilo que o Denser mesmo falou sobre a questão do Jabuti, que ele foi semifinalista. Uhum. Ele falou que ele já sabia que não ia ser finalista por causa dos palavrões. Esse povo é fresco, esse povo não gosta de linguagem chula. Linguagem tem que ser rebuscada. Tomar no cu. Já me irrita aí. Enfim, porém, na nossa lista, Colapso é unanimidade. Maioral. Todo mundo que leu amou também, porque é uma das grandes distopias escritas em língua portuguesa. Fim. Isso aí. Maravilhoso. Leem Colapso, gente. Vão preparados para serem colapsados. Pois, como a gente está falando em desgraçamento mental, não poderia faltar O Peso do Pássaro Morto, da Aline Bay. Como a Luísa disse agora, é a Companhia das Letras, mas eu li quando era da Nós e é só minha opinião que importa. Vai ter nova edição, né? Inclusive, e ela tá lançando um novo livro, né? Ela já tem a nova edição na Amazon em pré-venda e ela tá lançando uma delicada coleção de ausências. Eu achei lindo o título, mas eu tenho 85 tipos de medo diferentes, porque essa mulher não sabe brincar. Mas é isso, acho que é outra autora que deve ser lida, né? Deve ser lida. Se você quiser desgraçar sua cabeça com a história de uma mulher que só se fudeu na vida, coitada, leia esse livro. Incrível. O cachorro é o limite para mim, mas tudo bem. Ela passou todos os limites, gente. E o próximo é um livro que não poderia deixar de estar nessa lista, né, Thaís? Não Maioral. Pode, porque senão eu ia pôr ele na marra. Maioral, do nosso querido estagiário da Dublinense, também autor Eduardo Krause, Brava Serena. Por favor, esse livro foi um surto no momento que a gente leu. Já tá me dando vontade de reler, porque eu já tô com saudade de tanto falar dele, porque eu amei demais essa história, gente. Como eu amei esse livro. Deus, como eu amei esse livro. E Brava Serena é, para mim, um dos melhores livros escritos no século XXI, com certeza absoluta, sem medo de errar. Isso aí. Sem medo de errar. E, como a gente falou que vai ter o que a gente gosta aqui, sim, e só a nossa opinião importa. Aí as perguntando, não, todos entram em primeiro lugar, e as que a gente não tem condição de... Não tem lugar, não tem. Todos não são tem uma os 10 ordem. melhores. E aí, já que a gente está falando em terror, já que a gente está falando da nossa lista, e já que a gente falou que só a nossa opinião importa, eu escolhi entre um dos, né? Porque assim, fica difícil, então vai o meu favorito, que é DVD
do César Bravo, que também foi o que concorreu ao Jabuti, né? Chegou lá a semifinalista também, ou finalista. Foi finalista do Jabuti, porém não ganhou pelos mesmos motivos que Colapso, porque é terror, né? Linguagens, enfim, apesar de estar concorrendo por romance de entretenimento, mesmo assim, ainda, enfim, é sobre. Mas DVD é meu livro favorito do César. Eu acho que o César tem que estar entre os melhores livros escritos, porque a escrita dele é incrível, sensacional, perfeita, sem defeitos. Ele criou todo um universo, ele criou toda uma gama de leitores que ficam ansiosos esperando as próximas publicações dele. Agora ele vai lançar o Café Amargo com D Pai. Diz ele, não, ele falando em vídeo, não, gente, foi o pessoal da Dark que fez aqui. Tá bom. Ele meteu essa para mim também, mas que seja. Eu amei num nível, gente. Para quem não sabe o que a gente tá falando, Darkside fez um post essa semana que assim, eu ria. Eu falei, gente, é esse o meu humor. Por isso que eu amo essa editora. Parabéns. Porque vocês sabem que tá na moda aí o bendito do Café com Deus Pai, né? E DVD é devoção verdadeira a D. Quem é D? Quem é D? Who is this? D. Jamais saberemos. Pode ser Deus, pode ser o diabo, pode ser Dalai Lama, pode ser Deus Eli que mora ali na esquina. Jamais saberemos. Enfim. E aí a Darkside fez um post do novo livro, entre aspas, deles, que seria Café Amargo com D Pai. O preço do livro, R$ 66,60. Eu ri a hora que eu vi o preço do livro. 666. Ai, muito bom. Sensacional. Ele realmente foi finalista do Jabuti de 2021. Finalista, né? Em romance de entretenimento, isso. Que sim. Colapso foi semifinalista. Então, por mim, teria ganhado. Também, igual Colapso. Por mim, ele ganhou e é só a nossa opinião que importa. É sobre. E aí tá na minha lista, na nossa lista, né? Enfim, foi uma lista feita a duas mãos, né, Thaís e eu. É O Avesso da Pele, do Jefferson Denório, porque realmente esse livro é incrível, assim, é muito bonito, muito tudo. Thaís, quando lê, eu suspeito que vai chorar, apesar que ela não chora muito em livros. Não. Mas, assim, é muito bom e é muito legal, assim, também, uma coisa que eu não comentei antes, por exemplo, ele vai abordar a questão do racismo, só que ele aborda a partir de uma questão pessoal, né, que vai ser a história, né, desse pai, né, desse filho tentando desvendar essa história desse pai. Então, é muito interessante isso, né, essa questão muito... ele sai do particular para contar a história do todo, né, então, eu realmente acho um livro muito, muito, muito bom. Quero ler os outros livros do Jefferson Tenório, ele é, acho que, um excelente escritor, assim, e ele por bastante tempo, acho que ele, né, não sei, cronista, assim, então ele é bem antenado, né, as coisas que acontecem no Brasil, assim, então acho que sempre são livros muito conectados, né, à história brasileira. Ele tem um novo que ele vai abordar a questão das cotas nas universidades públicas, então, bem interessante, assim. Muito bom. Bom, depois, nada tendencioso de novo. A lista é nossa, são os nossos favoritos, é quem a gente colocaria na nossa lista de 10 lá, é sobre isso, tá? Eu estou falando de As Vantagens que Encontrei na Morte do Meu Pai, da maravilhosa, diva, incrível, gênia Paula Febbi. Que a mulher, para escrever um desgraçamento bonito assim lá na puta que pariu. Gente do céu, ela escreve muito bonito. É bonito. E são coisas horrorosas, só que ela escreve coisas horrorosas de forma linda. Você não consegue parar de ler. E como amante de história de gente doida, o Vantagens é ainda meu favorito dela, mesmo depois de ter lido Vermelho, eu ainda gosto mais de Vantagens, porque Vantagens explodiu a minha cabeça. Vantagens é assim, socorro. Nossa, então ele tá na minha lista. É sobre isso. Você quer ler livro de gente doida, com força? Leia Vantagens que Encontrei na Morte do Meu Pai. Sim, não dá para falar muito sinopse, não dá para contar muito, porque senão eu vou dar spoiler. E esse livro você tem que ir sem saber. É. Isso.
vai descobrindo. Esse é um dos que você tem que ir sem saber. Muito bom. Leiam, gente. A escrita dela é absurda Por mesmo. favor. E aí tem na minha lista, gente. Copiei a lista da Folha de São Paulo. A Luísa pegou 2 já da lista lá. Não, só Não ia porque falar eu nada, amo esses livros. E aí eu amo Olhos d'Água, da Conceição Evaristo, juro. Eu tava contando, falei de 2 contos pra vocês, né, antes. E aí depois eu fiquei pensando, meu Deus, gente, eu li esse livro em 2017. Como que eu ainda Você lembro lembra? de frases, sabe? Tipo, eu tenho imagens desse livro. Tipo, eu lembro do baque que foi ler ele, assim. É realmente desses que deixam, assim, tu fica assim, tu lê e aí tu tenta ficar absorvendo aquilo, e ao mesmo tempo, assim, é uma coisa absurdamente triste e absurdamente bela a escrita da Conceição Evaristo, então é uma coisa de outro mundo mesmo, assim, nossa, eu, sei lá, né, foi o único que eu li até agora, porque o quê? Porque eu não tenho vergonha na minha cara, né, porque eu acho que todos os livros dela são muito, muito bons, mas Olhos d'Água foi o que eu li, que estaria na minha lista, na nossa lista. E vou para outro finalista do Jabuti, porque eu quero os finalistas que não ganharam, que foram desmerecidos. Que para mim deveria ter ganhado. Que é o Apocalipse Segundo Falso, do Marcos de Brito. Já entrevistamos ele aqui. Li no Halloween do ano passado. E que livro bom. Esse é um livro fino, refinado. É a história do Anticristo? É. Mas é um Anticristo. Eu amo! É o cara que faz Jesus no teatro e começa a nascer chifre nele? É, mas é incrível, entendeu? É incrível, sensacional, sem defeitos. Incrível, incrível. Tem toda uma questão de uma desconstrução, de um pensamento, o mundo está acabando, vai... E aí é o apocalipse que está chegando. E aí a gente vai acompanhar esse Fausto com crise existencial. E o Fausto começa a nascer chifre no Fausto, gente. E... Básica, tá na sinopse, tá? Não tô dando um spoiler. E aí muitas coisas acontecem, você vai acompanhando tudo isso numa escrita super rápida, super gostosa de ler. O Marcos escreve muito bonito também. Outro para escrever desgraceira bonita. Só que esse, ao contrário do outro livro que eu li dele, esse livro ele não é tão cru, ele é mais rebuscado. Então ele é um negócio mais leve. É bem mais leve do que o Escravo de Capela. Eu amo Escravo de Capela. Eu acho que se fosse eu escolher o meu favorito, é o Escravo de Capela. Mas se fosse para escolher para indicação, eu escolheria o Apocalipse. Entende? Porque o Escravo de Capela não é para todo mundo. Então, acho que o Apocalipse, ainda mais por ele ter sido finalista de Jabuti, quer dizer que ele já teve um prestígio ali, as pessoas já perceberam que esse livro era muito bom. Então, eu acho que ele está na minha lista e é isso aí. Leiam o Apocalipse Segundo Fausto. E quem tiver estômago, leia o Escravo de Capela. Porque, meu Deus, que livro Nossa, bom. Eu tava reouvindo a entrevista do Marcos que a gente fez ano passado. Cara, é muito bom. E ele fala com uma paixão, assim, né, sobre as histórias. E ele é doido, né? Que ele tava falando das histórias bizarras. Tem que ser, né? Que lindo! Aquela cena linda do negócio com o sangue dele, assim, na cabeça, aí vira um gorro vermelho, mas era sangue. Ai, é lindo demais. A perna costurada. O Escravo de Capela surgiu da ideia que ele viu uma imagem com um homem negro com uma perna branca costurada. Veio uma imagem dele no trânsito. Tipo... Surgiu daí, né? E ele, essa cena linda. Não, juro. Enfim, o próximo da lista estava conferindo porque eu tinha essa impressão e realmente é mais um finalista. Gente, em 2021, o prêmio Jabuti ele quase acertou. Aí ele morreu na praia. Faltou um pouquinho, porque foi Parthenon, foi Apocalipse e foi DVD. Todos juntos em 2021. E eu lembro que eu li esses dois. Eu li DVD e eu li Parthenon Místico em 2021 e eles salvaram minha vida na pandemia. Foram dois dos livros que, assim, no meio daquele caos, daquele inferno, daquela confusão do mundo tá acabando, o apocalipse tá chegando, foram livros que, assim, me salvaram. Muito, real. Quase acertou. Poderia ter acertado. Fiquei curiosa para saber. Ganhou Corpos Secos. Tá, tudo bem. Mas não sei se é igual esses outros. Se a gente olhar bem, a Companhia das Letras aqui. Será que é? Alfaguara!
Companhia das Letras. Sabia. Viu só? É sobre isso. Mas Parthenon, né, explicando rapidamente, ele tá num universo steampunk, que é um universo de ficção científica, então se passa no passado com algumas tecnologias que não existiram no passado, tipo carroças automáticas, tem robô, mas é toda tecnologia. Autômatos, né, que eu chamo de autômatos, e uns negócios que funcionam a vapor e tal, mas Parthenon é o nome da sociedade mística ali que tá na nossa família, né? Porque eles são nossa família, nossos amigos. Exatamente. Eles são uma sociedade mística ali na Porto Alegre dos Amantes, e eles vão lutar contra a Ordem Positivista Nacional, que sequestrou uma pessoa, e aí eles vão lutar contra eles, que eles querem resgatar essa pessoa que foi sequestrada, enfim, então usa todo esse cenário, né, fantástico e muito divertido, aventura, mas fala de coisas bem, né, políticas e reais, né, porque ainda mais ali em 2021, né, a gente sabe que governo a gente estava vivendo e tal, o negócio da ciência, que as pessoas, né, colocam máscara de ciência e estavam sendo antivacina, sabe? Então era bem... tudo nesse cenário, assim, né? Então tem toda essa questão. E é um livro divertidíssimo. E o Enéas Tavares é professor de letras, né? De escrita criativa lá em Santa Maria. E, assim, né? Um escritor refinadíssimo e tal, mas é apaixonado também por fantasia steampunk. E a escrita dele é muito boa. E ele usa também muitos personagens, tipo, de livros clássicos, né? Então tem toda essa meta-literatura ali e tal. Basicamente é isso. Se vocês não se convenceram por toda essa fala apaixonada... Vocês estão mortos por dentro. Esse livro é incrível. E a Luísa foi a última que leu, tá, gente? Houve um surto. Eu surtei primeiro. Eu surtei Jonathan, surtou Mike, surtou todo mundo. E depois o Luísa surtou com... igual Rubinho Barrichello. Chegando por último, atrasada, né? Sim, eu nem participei do episódio especial sobre ele. Não, foi assim, ó. Eu não participei do episódio especial sobre ele, que eu não tinha lido. Aí eu editando o episódio, assim, eu vou ler. Tipo, eu terminei o episódio. E aí li e tive uma ressaca literária, porque nada seria tão bom na minha vida quanto o Parthenon. É isso, galera, é isso. Assim funciona. Bom... E, por último, e não menos importante, muito pelo contrário, porque a gente não é tendenciosa a uma editora, do mesmo jeito que outra lista. Inventários de Predadores Domésticos, da Verena Cavalcante. Maravilhoso. Porque eu nunca li um livro de contos tão rápido na minha vida. Nossa, a Verena, eu tenho certeza que vivem várias crianças narradoras estranhas na cabeça dela. Porque cada conto desse é narrado por uma criança que vive uma história diferente. Cada criança tem uma voz única, de uma idade única, com um jeito único de falar, de uma classe social, de um lugar diferente. Então tem um sotaque, tem um jeito... Gente, não é possível. E eu li, assim, emendando um conto no outro, que eu não conseguia parar. Maravilhoso. Assim, muito fora da casinha. E, assim, livro de gente doida com força também. Tá? Essas crianças, galera, essas crianças. A maioria tinha probleminha. Tudo com probleminha. Tudo com probleminha. Nossa. Incrível, sensacional. Leiam. Tô, assim, aguardando ansiosamente o novo lançamento da Verena, que não tá mais na Dark Side, foi pra Suma. Mas não tem problema nenhum, porque a gente vai comprar os livros dela do mesmo jeito, mesmo sendo da Companhia das Letras. Que é o lançamento Como Nascem os Fantasmas, né? Não, ela tá publicando as coisas e eu tô, assim, a 2 segundos de comprar. De cometer uma loucura. Eu sei, porque eu também tô. Aquela capa... É uma capa estranhíssima, gente. Fiquei um pouco assustada. A lá Junji Ito. Tem mesmo. Não lembra um pouco? Lembra total, né? Do horror japonês, né? E se passa ali nos anos 90, né? Estão na infância nos anos 90. E, cara, não sei se teve uma infância mais assombrada do que a dos anos 90, então. A gente sobreviveu a isso, minha filha. A gente sobrevive a qualquer coisa. Tô bem curiosa. E do Enéas também, né? A gente comentando aí de alguns autores também tá com o lançamento que a gente tá pra ler, né, Thaís? Que é o Serpentes Serafins, que eu tô assim... Serpentes Serafins, tá lá já do meu ladinho do sofá pra ler. Quando tu começar, me avisa que eu vou começar também.
Eu posso estar com 10 livros começados, vai começar também. E, enfim, César também tá aí com 3 Rios, né? Que é o lançamento, enfim, do ano passado, né? Foi o último dele. Maravilhoso, incrível, romanção. O Roberto Denzer tá relançando o Para Elisa, que é um outro romance dele, pela O Grifo Editora, vai sair em breve aí, né? Mas ele também tem no Kindle Unlimited. Mas ele também tá lá na Paraíba, aquela pessoa que quase não stalkeia os autores que... Tudo Atenção, nossos Roberto, amigos, né? fique preocupado. Tava lá dando entrevistas e ele comentou mais uma vez que vai ter continuação, Colapso, né? Então, já tava lançando... Ele falou para nós aqui, ele falou para nós. Em primeira mão, a gente não manda primeira mão. Mas ele já tava falando, assim, eu acho que já tá pronto, né, o livro dele. Vamos rezar para Dark publicar esse ano ainda. Por favor, Não sei Dark. se sai, Não mas- tem problema se tiver 1000 páginas, Dark, a gente aceita. Exato. A gente paga. Ai, eu acho que vai ser Extinção o nome, Legal. com certeza. Enfim, nossa lista singela de apenas 10 títulos. A gente queria colocar uns 30? Queria. Sempre. Mas a gente fez 10, senão a gente vai ficar aqui até amanhã. É sobre isso, né, Luiz? Esperamos que vocês tenham gostado e que tenham feito como a Yas, que falou que ia anotar todos os livros para ler, né, É Yas? isso aí. E leiam, também aproveito para indicar, se você está ouvindo depois desse episódio, para indicar quais dessa lista da Folha você já leu, qual ficou com vontade de ler depois do episódio, e qual seria a sua lista dos melhores livros brasileiros publicados no século XXI. Diga-se de passagem, então, a partir de 2001, por isso que a gente tem livros bem recentes aí, né? Então, assim como foi a lista do The New York Times. E também, se você ficar curioso, confira o nosso episódio sobre a lista do New York Times também, né? Os 100 melhores Sim. livros do século, que ficou isso bem aí. legal também. E é isso, gente. Muito obrigada por ter nos ouvido até aqui. E até a próxima semana. Tchau, galera. Beijinho. Até mais. Beijo, gente. Você ouviu o Literatura Sem Frescura.